A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, eu quero fazer essa saudação desejando a você a paz do Senhor Jesus, que Ele abençoe a sua vida. Nós estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. O programa Anunciando o Evangelho Eterno é um programa daqueles que está há mais tempo no ar nas nossas plataformas. Desde lá atrás, 2020, que o programa começou com uma preocupação de trazer para você aquilo que foi apresentado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Não apenas repetindo o que foi trazido na EBD, que você pode assistir sempre que desejar, sobretudo no nosso canal no YouTube, mas, sobretudo, abordando alguns aspectos, aprofundando, ampliando um detalhe, outro, para que nós possamos entender com ainda mais clareza aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos trazido. E essa é a proposta do programa Anunciando o Evangelho Eterno, e a gente começa mais um nesse momento. E hoje eu recebo aqui o pastor Daniel Moreira, está comigo. Daniel, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos, queridos. Hoje o Sérgio, infelizmente, não pôde estar aqui, né? Por um motivo de força maior. De força maior, nos desfalca, mas está realizando a obra, isso é que importa. Isso é uma bênção para nós. Muito bem. Olha só, agora já no início você está vendo o QR Code que está aparecendo na tela e o objetivo desse QR Code que está aparecendo, esse código quadradinho, branco e preto, né, pintadinho de preto que está aí aparecendo na tela, é você interagir conosco, é isso mesmo, o programa ele é interativo, você participa, você interage, você fala conosco, a gente ouve aquilo que você tem a dizer a partir das mensagens que você nos envia, que pode ser. Essas mensagens podem ser tanto por escrito como através de vídeos. Então, nós vamos trazer aqui algumas participações de irmãos que na semana passada apontaram o celular para o QR Code. Ao apontar, foram redirecionados, como vai acontecer se você fizer agora, para o WhatsApp. E ali no WhatsApp você pode escrever ou pode gravar um vídeo e mandar naquele número, tá certo? E a gente traz aqui alguns daqueles que a gente recebeu. Nós vamos compartilhar com vocês agora. A primeira participação nós vamos ler, né, que foi enviado por escrito, veio de Itabatã, que fica no extremo sul da Bahia, quase divisa com o estado do Espírito Santo. E quem nos mandou foi o nosso irmão Walter Muniz. E Walter diz o seguinte: o programa nos desperta a atentarmos com mais diligência à palavra. Alcançamos assim o profético e fortalecemos mais ainda a nossa fé. É o que diz o Walter Muniz de Itabatã, aqui no sul da Bahia. Também nós tivemos participação da nossa irmã Nelma Cunha, de Brasília, no Distrito Federal, e a Nelma diz o seguinte: este programa tem sido para mim uma grande bênção. A operação do Espírito Santo através da palavra revelada é marcante e edifica nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, Daniel.
nós mesmos nos sentimos edificados, né, quando a gente grava o programa. Sempre uma experiência que renova, né, José? A gente claro, faz um clamor aqui, ora antes da gravação do programa, né? E à medida que a gente vai falando, né, da doutrina, da palavra, da revelação, o tempo passa tão rápido. Isso. E a gente se sente assim no final já muito edificado realmente. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom. Mas não foi só por escrito que a gente recebeu participação, não, a gente recebeu em vídeo também, tá? Vamos passar aqui para você ver? Vamos lá. Primeiro nós vamos ter um vídeo que vem de Linhares, no estado do Espírito Santo, a nossa irmã Luciana, e depois o nosso irmão Tiago, de Cerejeiras, no estado de Rondônia. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Luciana, sou instrumentista da Igreja Maranata em Linhares, bairro Conceição, ministério do pastor Alex Demo. Gostaria de dizer que o programa Anunciando o Evangelho Eterno é uma grande bênção que Deus tem concedido a toda a igreja nessa última hora profética, com ensinos maravilhosos na Escola Bíblica Dominical, nos revelando os marcadores proféticos. Deus tem usado com muita sabedoria a vida dos pastores que estão à frente desse programa, enriquecendo e trazendo doutrina às igrejas. Aconselho aos irmãos que possam estar assistindo os programas, pois cada um tem sido um verdadeiro despertar espiritual para nossas vidas nessa última hora. Assim, eu me despeço a todos com a paz do Senhor Jesus. Todos, me chamo Tiago, sou do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras, ministério do pastor Amós. O programa Anunciando o Evangelho Eterno, juntamente com a EBD, hoje tem sido uma grande bênção para nós, pois nos alerta sobre a volta de Jesus, nos revelando também os mistérios da palavra. Então tem sido uma grande edificação para nós, para as famílias, e tem cada vez mais nos mostrado o grande amor do Senhor para nossas vidas e nos alertado sobre a sua volta. Paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado, Tiago, pela participação. Uma participação daqui de perto, de Linhares, outra participação lá de Rondônia. Isso é a obra do Espírito Santo, né? Em todos os lugares, todo o Brasil, no exterior, nós temos irmãos nossos vivendo a mesma experiência. Você já sabe, quer participar? Tá aí o QR Code, é só apontar a câmera do seu celular para ele e então participar, enviar sua mensagem por escrito ou em vídeo, e nós teremos toda a alegria em passar aqui no programa, tá bom? Bom, vamos lá, Daniel, a gente vai falar agora sobre um desejo que é expresso, e nós continuamos trabalhando o livro de Cantares ainda, né? E é um livro riquíssimo, e há um desejo que é expresso ou expressado pela noiva, nesse diálogo da noiva com o noivo, no capítulo 2, verso 3. Eu vou ler porque aí você faz um comentário. Cantares 2:3 diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. E aqui ela expressa o seu desejo. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Muito bem, o que você pode trazer para nós comentando esse desejo da noiva, Daniel? Josias, se nós tivéssemos tempo suficiente, nós gastaríamos o programa todo só nesse texto. Sem dúvida. Já repetimos aqui, não canse de repetir, como essas expressões no livro de Cantares, como elas são maravilhosamente proféticas. Porque a noiva, ela reconhece e declara os atributos do seu noivo, confiando nos vários recursos, os vários benefícios que ele proporciona à noiva. No caso aqui, fala da sombra, como um lugar aprazível para sentar-se e descansar. Eu sempre, Josias, aproveitando esse texto aí da macieira, eu sempre tive assim uma curiosidade de conhecer uma plantação de maçãs. Eu não conhecia, até que numa viagem, um seminário na América do Norte, nos Estados Unidos, eu conheci. Josias, você está assim, distante ainda da plantação de maçãs, da macieira, e você já sente o aroma. Que coisa. Uma coisa impressionante. E a beleza, Josias, e realmente a sombra que ela proporciona. É algo assim extraordinário.
Glória a Jesus. Há um aspecto ainda, Daniel, nesse texto que ressalta, porque em todo o livro de Cantares, em todas as características trazidas ali pela noiva, você vê as características do Senhor Jesus na figura do noivo e as características da igreja fiel na figura da noiva. E essas características no livro de Cantares, elas servem profeticamente para nós identificarmos o que é que o Senhor Jesus espera ver naquela igreja, que é a igreja que está preparada para o arrebatamento, né? E um dos detalhes aqui é essa característica de desejar muito. Não é simplesmente desejar. É verdade. Não é simplesmente querer como se quer muitas coisas. Não. Nosso maior desejo muito, desejo de maneira extrema, tudo que eu mais quero é a tua sombra, né? Porque, veja bem, Josias, vamos fazer uma análise aqui simples. Todos nós conhecemos esse aspecto da sombra. Se nós estamos, né, debaixo do sol, né, ou de uma luz, e conforme a posição vai refletir a minha sombra, certo? Mas para você estar na minha sombra, você tem que estar próximo. Uhum. Você tem que estar ao lado. Então, essa expressão, desejo muito a sua sombra, é porque o desejo da igreja fiel, cada dia está ao lado do Senhor Jesus, é estar próximo dele. Porque a sombra do Senhor para a igreja é descanso, é paz, é alento, é refrigério, é segurança. Isso as pessoas ouvem, parecem frases feitas, mas essa é a realidade do crente fiel. Essa é a realidade da igreja fiel. A igreja fiel nas provas, às vezes ela enfrenta o sol causticante das lutas, das batalhas, das aflições da vida. Então, quanto mais a igreja é provada, muitas vezes nas lutas, mais ela deseja estar à sombra. Ela deseja desfrutar desta sombra, porque essa sombra para ela é a segurança dela. Ela sabe que não está sozinha. A igreja fiel sabe que não está abandonada. Ela não está ao léu da sorte, mas ela está guardada, protegida nesta sombra gloriosa, que é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, há um texto na palavra, e nós vamos trazer aqui agora, que fala sobre a igreja ou o servo que está sob essa sombra ou nesse ambiente de sombra de proteção, que está no Salmo 91, né? Salmo 91, verso 1, e certamente você que conhece a palavra, que lê a Bíblia, deve ter inclusive pensado nesse texto quando o Daniel estava falando. E está, Salmo 91, verso 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há dois aspectos aqui, um é o que habita e outro é o descanso, não é, Daniel? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, então quando você fala em habitar, você fala em morar. Uhum. É uma coisa passageira. Uhum. Você não está hospedado, você está de viagem, me hospedei. Não. Aquele que habita, então Deus tem um esconderijo, um lugar para o homem se esconder. Deus tem um esconderijo para guardar, para proteger. Por quê? Porque a vida, Josias, é cheia de perigos, ela é cheia de sobressaltos, ela é cheia de surpresas. Então, quem é esse esconderijo do Altíssimo, do Deus Altíssimo? Ele tem um nome, esse esconderijo. Esse esconderijo se chama Jesus. Amém. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Então, sabe, Josias, quando era menino, eu via assim, a minha mãe sempre deixava a Bíblia aberta no Salmo 91.
Acho que tem muitas pessoas que fazem isso, como se fosse assim, algo assim, às vezes, às vezes até meio supersticioso. Isso, é uma superstição mesmo. É, né? entendeu? Mas olha só, esta experiência, essa declaração do salmista, nessa correlação com o texto de Cantares, isso é uma experiência diária do crente fiel, né? Então aquele que faz morada, que a sua morada é esse esconderijo de Deus, ele desfruta então, além do esconderijo, ele tem a sombra. Glória a Jesus. E o descanso. Hein? E o descanso. E o descanso, sem dúvida. É interessante essa abordagem que você fez, Daniel, das pessoas. Você ouve isso direto. Tem gente que diz, não, eu leio o Salmo 91 todo dia, antes de sair de casa. Na minha casa fica aberta no Salmo 91. Não adianta ler o Salmo 91 e não habitar no esconderijo do Altíssimo. Né? Andar fora, longe do Altíssimo, fora da sombra do Onipotente, fora da mão poderosa do Senhor. E aí a pessoa pode perguntar, desculpa te interromper, José, mas a gente sempre se preocupa um pouco aqui, ou a gente deve sempre se preocupar com as pessoas novas que estão vindo. Nós tivemos um evento em Trombetas e Festas, que até hoje está repercutindo os resultados, né, Josias? E as pessoas podem perguntar assim, mas como é habitar nesse esconderijo? É uma pergunta que eu faria, né? Assim como novo, se a pessoa realmente está interessada, como é que eu habito nesse esconderijo do Altíssimo? Orando, consultando a palavra, usando os recursos da graça, buscando a direção do Senhor na sua vida, dependendo do Espírito Santo para dirigir, para governar a sua vida. Isso faz parte desse ambiente, dessa habitação, desse esconderijo do Altíssimo. Eu citei algumas coisas, você pode até acrescentar. Não, sem dúvida nenhuma. O esconderijo do Altíssimo é o lugar de paz, e essa expressão paz é uma expressão cada vez mais desconhecida pelo ser humano. Se falar em paz, dentro de um contexto de relatividade que o mundo vive hoje, ninguém sabe mais o que é paz, o que é ter paz. E no esconderijo do Altíssimo nós vivemos a paz. José, eu estava conversando essa semana com uma pessoa. Ele me procurou, né? Ele não é da igreja. Encontrei com essa pessoa. Sabe que eu sou pastor. Ele falou assim, eu não sei o que é paz. Ele mesmo. Eu não toquei em nada. Ele se aproximou. Como é que vai? Tudo bem? Queria conversar algo com você. Mas não pode conversar. Eu não sei o que é paz. Eu não tenho paz dentro da minha casa. Eu deito aflito. Eu deito preocupado. Eu não consigo dormir direito. Então, Josias, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Através de que elemento? Qual é esse? Quem é essa paz que Jesus fala? Minha paz vos dou. A bênção gloriosa do Espírito Santo Glória a Deus. na vida do homem. Isso não impede, não estamos debaixo de uma redoma, não é, Josias, que não temos problemas, não. É absolutamente. Nós enfrentamos as mesmas lutas, problemas, preocupações que todos enfrentam, mas acima das circunstâncias da vida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele desfruta desta paz. Daniel, eu vou fazer uma metáfora agora. Nós temos pessoas que nos assistem, que são membros da Igreja Cristã Maranata, outros que não são, pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma metáfora agora bem simples, mas que talvez explique bem o que nós tratamos até aqui. É uma situação hipotética. Uma criança está andando com o seu pai, né, e ao lado do seu pai, e que ela está sendo alcançada pela sombra dele, ela está sob a sombra dele, ela está ali do lado. Muito interessante. Né? Ela não precisa nem olhar para ele, ela está percebendo que ela está debaixo da sombra dele, ela está vendo a sombra dele ali ao lado, porque ela está perto. Exatamente. E isso traz à criança paz. Né? Seja qual for a circunstância, segurança segurança que possa assustá-la,
mas ela está em paz porque o pai está do lado ali. Né? Ela sabe que bem, pode muito contar bom. com ele. Então é uma simples metáfora, mas que nos faz entender o que é a presença de Deus na nossa vida e a sombra do Onipotente sobre nós. E isso é maravilhoso. Então, complementando, Josias, o Senhor Jesus confirma, né? Ele confirma em vários textos que ele foi enviado por Deus Pai para acolher os cansados, trazer descanso à alma, o que é executado, realizado pela operação do Espírito Santo na vida da igreja fiel. Amém. E aí eu faço um gancho, vou aproveitar esse gancho aqui do descanso que você falou aqui, porque há um aspecto interessante no ministério do Senhor Jesus, que ele cumpriu toda a lei, a palavra é clara em relação a isso, mas ele traz uma nova perspectiva para o mundo, dentro dessa nova aliança, do Novo Testamento, quando ele diz o que está escrito em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que eu vou ler e depois eu peço que você comente. Ele diz o seguinte, diz Jesus, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor Jesus, ele traz uma nova perspectiva do descanso. Né? A sombra do Onipotente descansará, é o que diz a palavra. Então, observe, Josias. O corpo, qualquer um de nós, nosso corpo precisa do descanso. Né? Você trabalha 5 dias na semana, descansa 2 ou descansa 1. Esse é o descanso do corpo. Eu te pergunto, Josias, o Senhor Jesus falou ali sobre outro descanso que você chamou a atenção, que é o descanso da alma. Eu pergunto agora para você e para todos. Alma precisa de descanso só 2 dias, será? Só o fim de semana? Não, deixa eu só refazer a pergunta. Você está satisfeito que a sua alma só descanse um dia? Ou 2? Você que está nos assistindo, estaria satisfeito de que a sua... Eu trago essa experiência que você trouxe. Exatamente. Alguém que diz assim, não tenho paz, não sei o que é paz. Se tivesse um dia... a alma aflita? Um dia por semana só, seria suficiente? Para mim, não. Para mim também não. A partir do momento que você tem uma experiência real, genuína, de salvação, onde o Espírito Santo operou na sua vida, na sua mente, no seu coração, onde o Criador da sua alma toca nela de novo, porque a digital de Deus está na minha vida, na sua vida e na sua vida, que é a alma. Glória a Deus. Então a alma, Josias, a alma do homem, ela só se satisfaz, a alma não se satisfaz com Coca-Cola, com Guaraná, só com a água da vida, que é Jesus. E quando o toque daquele que a criou, quando ela sente o toque novamente daquele que a criou, então ela sorri novamente. A alma então volta a ter descanso. Então encontrareis descanso para as vossas almas. Então é uma outra dimensão. O salmista diz de maneira muito clara, minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia. É essa sede que é descedentada que nada mais pode descedentar. É um vazio na alma que nada mais a não ser Deus pode preencher. Exatamente. Então observe, José, que esse aspecto relatado em Cantares, no Salmo 91, a sombra de Deus, ela socorre, essa sombra é capaz de socorrer, orientar, abençoar o homem em qualquer situação e tem como propósito principal levar a igreja, o servo, a uma vida de obediência e santificação. Amém. Eu vou ler um texto, Daniel, que corrobora com isso que você acabou de dizer, que está em Marcos capítulo 9, verso 7, e diz assim, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra,
e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então a ação de Deus, o simbolismo da sombra aqui continua no momento crucial, que é o momento em que Jesus é revelado como Filho de Deus. Observe que não há nenhum sentido, né, em você alcançar os benefícios de Deus, os benefícios divinos, se isto, Josias, não representar uma vida num processo de santificação sob a ação do Espírito Santo com um rumo definido, com uma esperança firme, que é a vida eterna. E isso é maravilhoso, porque nós estamos falando aqui de uma igreja que está guardada, que está escondida à sombra do Onipotente, uma igreja que tem descanso, uma igreja que tem paz, uma igreja que vive uma experiência maravilhosa com a presença de Deus e os cuidados e a mão de Deus estendida sobre ela, e que, além de tudo isso, tem a eternidade. Né? Além dessa bênção nessa vida aqui, e exatamente por viver essa bênção, está rumo à eternidade. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos ler ainda um texto da palavra do Senhor, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, e que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça E paz. e paz vos sejam multiplicadas. Isso aí é o processo, né? Uhum. Isso é um resumo, esse texto resume Todo de o projeto maneira de salvação. sintética o processo da salvação. Glória a Jesus. A bênção da salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quer dizer, antes que o homem tome conhecimento, Deus o elegeu para a salvação em Jesus. Há um dia que o homem toma conhecimento, né, Josias, dessa eleição. É uma experiência que ele tem, aí ele vai exercer o seu livre-arbítrio. Ou ele aceita, ou ele rejeita, que é o livre-arbítrio. O homem, Josias, o homem só é verdadeiramente livre diante de Deus, porque Deus respeita a decisão do homem. Você aceitou? Então agora você entrou num processo que o texto diz, em santificação do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, nesse processo de santificação, de direção, de governo, de domínio do Espírito Santo, graça e paz são multiplicados. Por que a graça e paz é multiplicada? Porque a operação da iniquidade, nesses dias, ela também é multiplicada. Isso é bíblico. Exatamente. Interessante, Daniel, que essa expressão em santificação do Espírito, a expressão santificação, ela quer dizer separação. Né? E aí nós podemos dizer, aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo é aquele que está separado. Porque ele está escondido. Exatamente. Está separado, está escondido do mundo, está escondido da aflição, está escondido da iniquidade, está escondido tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Ele está separado e vivendo assim, ele está vivendo a experiência de salvação. Amém. É isso? A Deus. Glória a Jesus. Bom, amém. A gente já está caminhando para o final, é uma pena, né? Porque impressionante, né? O tempo passa, a gente não vê. E sempre nesse momento, é aquele momento que a gente pede aos pastores que estão aqui para trazer uma palavra, aplicando aquilo que foi abordado à vida dos irmãos, da vida daquele que está nos assistindo. Daniel, você pode trazer essa palavra? Queridos, é natural, normal que a vida traga grandes lutas e grandes desafios. Alguns até aparentemente intransponíveis. Mas o crente em Jesus tem o recurso da sombra do Deus Onipotente. E esta sombra traz salvação, perdão, libertação, segurança, socorro, direção,
alegria, paz e todos os demais recursos que alguém precise para viver. E, acima de tudo, caminhando na companhia, na direção, no governo, no domínio do Espírito Santo rumo à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Você está vendo aparecer agora na tela mais um QR Code que é diferente do primeiro. Eu vou pedir ao pastor Daniel Moreira para explicar esse segundo QR Code, por que ele está aparecendo na tela agora. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Então, o seu celular será direcionado para uma questão, para uma pergunta que é assunto da Escola Bíblica Dominical, e você vai ali responder, vai dar o seu entendimento, o seu discernimento, contribuindo assim, colaborando para o conteúdo do próximo programa. Amém. Tá aí. O aspecto, né, Daniel, a diferença desse QR Code para o primeiro é que agora, ao você fazer esse procedimento, vai aparecer uma questão lá, né, Isso que você responde, é o que o Daniel acabou de trazer para nós aqui. E, da semana passada, dos irmãos que fizeram esse procedimento, nós escolhemos 2 respostas que exatamente trazem informações sobre o que foi trazido aqui, o que foi apresentado aqui no programa, o assunto de hoje. Vamos compartilhar com vocês? Eduardo Graff, de Pato Branco, no Paraná. Eduardo escreve o seguinte: a correlação entre os textos de Cantares, capítulo 2, verso 3, com Salmos 91, verso 1, aponta para um lugar de descanso e refrigério, mostrando que Deus não abandonou o homem. Ele levanta esse aspecto interessante, né? A ação de Deus. Nós vimos aqui a ação da igreja, da noiva, no sentido de estar no esconderijo do Altíssimo, mas também existe a ação de Deus no sentido de não Muito abandonar bem o homem, colocado, né? De oferecer o esconderijo para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, Leopoldina Araújo, aqui do município de Serra, no estado do Espírito Santo, a irmã Leopoldina diz o seguinte: a correlação entre os textos mostra que a igreja fiel desfruta dos benefícios da sombra da macieira, ou da sombra do onipotente, né? Fazendo associação aos 2 textos, que são os dons espirituais, a palavra revelada, a doutrina, os recursos da graça, e tudo porque ela, a igreja, fez do Altíssimo a sua habitação. Falamos aqui também sobre isso. Obrigado, Leopoldina, obrigado, Eduardo, também pela participação de vocês. E você já sabe, quer saber o que é que nós vamos abordar no próximo programa? Só apontar a câmera do celular para o QR Code e você vai então ter essa informação e vai poder também participar, interagir conosco. Como dissemos no começo, o programa é interativo, né? E vai ser sempre uma alegria ter você participando com a gente desse programa, tá certo? Daniel, chegamos ao final. Mais uma vez foi uma bênção. Amém. Saímos aqui edificados. Glória a Deus. Esperamos que os nossos irmãos também tenham vivido a mesma experiência que nós. Amém. Pai do Senhor a todos, queridos. Amém. Bom, a gente chega então ao final desse programa. E você já sabe, na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Continue assistindo a nossa programação. A gente tem usado uma expressão que está em moda agora, chama triplo C, curta, comente e compartilhe. Para você que está no YouTube, você que está nos assistindo pelo canal 126, você que está nos assistindo pelo canal 85 da Sky Livre, você que está nos assistindo, ouvindo pela Rádio Manaim, assistindo pela TV Manaim, pela web, não importa. Você está nos assistindo? Continue conosco a nossa programação. Deus tem uma bênção para o seu coração. Divulgue essa programação com as pessoas que você conhece, né? Mande o link do programa, compartilhe, porque você vai ajudar a anunciar o Evangelho Eterno. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.